Bom, meu nome é Denise Marchon, sou líder da Pastoral da Criança, conselheira de saúde do Conselho Municipal de Saúde de Maricá, membro do Fórum da Metropolitana 2 e radialista. Eu estou aqui para chamar a atenção de todos por uma situação que tem sido muito ignorada, né? Muitas das vezes por falta de conhecimento da população e também muitas das vezes por como é que eu vou dizer, um costume que ouço falar, uma fala, né? Não é um costume, uma fala que ouvimos há milênios. Política e religião não se discute. Isso aí eu ouço desde bem pequena. O que acontece quando não discutimos política, quando não discutimos religião? Ficamos à mercê daqueles que têm interesses próprios, daqueles que agem de forma incorreta, de forma inadequada. O SUS, eu quero falar muito sobre o SUS. O SUS é um programa extraordinário, é uma coisa assim, mais do que espetacular. Partimos do princípio que é único em toda a humanidade, né? O SUS é único, é esplêndido. Por quê? Você tem um problema, uma anomalia, você vai a um posto de saúde, se houver necessidade de média e alta complexidade, por mais que demore, por mais que seja difícil, você vai conseguir fazer todo tipo de exame. Custe ele quanto custar, até o PET scan, que custa 10, 12 mil reais. Mas o SUS tem um grave problema. O SUS tem um problema que faz com que muitas pessoas achem que o SUS é falho, que o SUS é ruim. Temos ouvido falar por aí muitas falas de que vamos ter plano de saúde baratinho, que as pessoas vão ter os atendimentos adequados, vão ter os atendimentos necessários e não vão precisar mais estar à mercê do SUS. Só que quando se fala isso, não se dá conta do que é realmente o SUS. Um programa extraordinário que tem por sua maior intenção é preservação da saúde, é prevenir problemas maiores. Antes do ano de 1986, quando foi criado o SUS, você só tinha atendimento público, atendimento de saúde pública, se você tivesse um emprego formal, carteira assinada, ou fosse dependente do pai, da mãe, de alguém que tivesse. E o tratamento era sempre a doença. A partir do momento que você desenvolvia uma doença grave ou não, era tratado só aquele órgão. Você só tinha tratamento para aquele problema que você tinha. Não havia uma pesquisa da origem, né? Não era feito não existia nenhuma forma de prevenção para que tivéssemos saúde. Aí o SUS foi criado, né, depois, em 1986, regulamentado na Lei 8.080 de 1990, e desde então não é exercido na sua plenitude. Há equívocos, há dramas, problemas tremendos que impedem que o SUS seja usado como deveríamos usar.
A Lei 8.142, se eu não me engano, eu não posso falar muito de lei não, porque eu não gravo, eu tento estudar, eu tento seguir papéis, textos, leis. Não é por aí. Eu quero aqui uma fala muito clara, uma fala onde nós possamos entender aonde está o real problema. A Lei 8.080 também regulamentou a participação da sociedade no SUS. Só que até então a sociedade era formada, os conselhos de saúde eram formados de forma consultiva, eram só consultados. Com a Lei 8.142, se eu não me engano, foi regularizado que os conselhos de saúde seriam permanentes, tendo suas conferências de 4 em 4 anos, que eu vou tentar explicar o que é o conselho e o que é a conferência, porque não é esse o contexto hoje, e que eles seriam deliberativos. O que é deliberativo? É que delibera. Uma votação dentro de um conselho de saúde, ela tem que ser acatada pela gestão, pelos órgãos públicos. Essa deliberação, quando o conselho delibera que seja mudado um programa, delibera que seja feito qualquer tipo de ação na saúde, ela precisa ser acatada. Se o gestor ou o prefeito, qualquer um, discordar em obedecer o conselho precisa procurar o Ministério Público. E se o promotor público não fizer nada, o Conselho de Saúde tem a obrigação de denunciar esse promotor público na ouvidoria, da onde ele está, no nosso caso de Maricá, na Metropolitana 2, no Ministério Público da Metropolitana 2, que fica em São Gonçalo, e se nada acontecer, ir para estadual e depois para federal. Bom, o Conselho de Saúde é a participação da sociedade organizada, do controle social. Ele é formado por 50% de usuários, pessoas comuns, representantes de associações de moradores, representantes de igreja, de instituições não governamentais, né, que não estejam ligadas ao governo. E os outros 50% é composto por profissionais de saúde, prestadores de serviço e gestores. Este prestadores de serviço é preconizado no SUS que quando haja uma deficiência, uma dificuldade da gestão, seja em exames, em complementares, qualquer tipo de tratamento de necessidade complementar para que essa saúde seja exercida no seu potencial, são contratados empresas, laboratórios, clínicas para um trabalho complementar. E esses são chamados de prestadores de serviço. Por que 50% dos usuários? 50% dos usuários, porque ali é um órgão fiscalizador e que também deve promover, sugerir, participar de todas as programações da saúde, todos os planejamentos de saúde. Há 1000 termos técnicos que eu poderia repetir. Alguns estão gravados, mas não é necessidade, porque eu estou aqui para chamar a atenção do povo. Durante muitos anos no meu programa na rádio, eu sempre coloquei a importância de se conhecer o conselho, como era bonito, como é bacana, como é legal o conselho. Hoje em dia eu tenho pensado, o Conselho de Saúde, ele tem a obrigação de fiscalizar, né? De recusar programas que não sejam interessantes à população e também aqueles programas que são aprovados pelo Conselho de Saúde, ele deve ser acompanhado pelo Conselho de Saúde. E se não estiver funcionando, e se não estiver fazendo um bom trabalho para a sociedade, o Conselho de Saúde tem que exigir, deliberar
que a Secretaria de Saúde melhore esse programa em espaço, em profissionais, em todos os atendimentos necessários à população. Se você vai a um posto de saúde e é maltratado, você tem que procurar o Conselho de Saúde e denunciar. Fazer uma queixa no Conselho de Saúde. Mas não é só fazer a queixa e ir embora, não. Você tem que exigir do Conselho de Saúde uma resposta. Porque quando você chega a um conselho e fala, olha, está acontecendo isso, aquele médico se comporta mal, o médico chega às 10 horas da manhã, vai embora às 3 da tarde, quando o horário dele é de 8 às 5. A enfermeira não trata bem o pessoal. Ou também para chegar e falar, olha, aquele posto é bacana. As pessoas ali são muito bem atendidas. Porque todo cidadão tem direitos e deveres. O Conselho de Saúde fiscaliza a gestão. E quem fiscaliza o Conselho de Saúde? Quem sabe o que se passa dentro das reuniões dos conselhos de saúde? Tem no Conselho de Saúde muitas pessoas sérias, médicos, profissionais de saúde, cidadãos comuns, pessoas da mais simples, da mais humilde, a mais culta, a mais projetada na vida. É uma participação do controle social. Tem muita gente séria. Mas também, infelizmente, tem muitas pessoas que têm um entendimento de que está ali para apoiar seja o que for. O secretário, o prefeito está gastando, está desperdiçando, está prometendo, não está fazendo, e o cara está ali aprovando, batendo palma. Na mente dele, ele está ali com essa função. Ele está ali com este papel. E aquele outro que não concorda, que não aceita que as coisas estejam erradas, apanha muito. Todas as horas são jogadas leis do regimento interno. Regimento interno é o documento que rege o conselho, ali tem as regras. Estas regras só são usadas contra a sociedade. Quando é para se defender erros, quando é para bloquear aqueles que querem fazer um bom trabalho, aqueles que querem que as coisas funcionem. Os verdadeiros conselheiros, os grandes conselheiros, preocupados mesmo com a população, eles apoiam muito mais a gestão do que condenam, do que criticam. Muitas vezes eu chego em um setor, seja um ambulatório, um hospital, um posto, percebo que ali está acontecendo coisas erradas, eu procuro pesquisar se aquele erro, se aquele problema ali não pode ser resolvido ali mesmo, sem que precise fazer uma denúncia. De repente, um funcionário que está se sentindo desmerecido, um funcionário às vezes até com um problema que ele não tem como desabafar, que ele não tem como pôr para fora, ele distrata o cidadão. Tem problema entre funcionários. Às vezes são coisas que geram problemas tremendos, muito sérios, são coisas simples. Dificuldades simples. Quando vou a uma diligência, um posto de saúde, eu me preocupo muito em que condições aqueles profissionais estão trabalhando. Ali há medicamentos, ali há tratamento adequado, espaço adequado, condições de trabalho. Porque se o profissional está bem, se ele está amparado, se ele está com suas necessidades de oferecer um bom trabalho ao cidadão abastecidas, suas necessidades supridas, ele só vai prestar um mau serviço se ele for um mau profissional. Geralmente, enfermeiros, médicos, técnicos, ACS, são pessoas boas,
que escolhem esse trabalho que não é fácil, que é dificílimo. Antes de me tornar conselheira de saúde, eu julgava, assim, de uma forma pesada enfermeiros e médicos. Todos que trabalhavam no hospital achavam-os arrogantes, rudes, com uma autoestima exacerbada, né? O serviço público sempre houve um trato que parecia que nós estávamos ali mendigando. Eu briguei muitos anos com isso. Hoje em dia, além dos próprios enfermeiros, as faculdades, os professores universitários terem muita preocupação para que essa situação mude, para que o enfermeiro seja bem mais consciente, que trate com mais humildade, com mais dignidade o cidadão, muitos dos profissionais não atuam mais assim, não tem mais essa prática terrorista. Quando eu falo para universitários, né, para estudantes de enfermagem, eu falo muito para eles o seguinte: quando é para cobrir um erro, quando é para... Um exemplo, um técnico tratou mal um paciente e daí o acompanhante desse paciente está se queixando, todo mundo fica contra aquela família. Há uma união macabra, né? Ali tem um cooperativismo doente. Mães, quando o enfermeiro se vê numa situação de injustiça, de um sofrimento grande no exercício do seu trabalho, dificilmente ele tem o apoio dos colegas. Quando o problema é com o emprego, dificilmente o enfermeiro tem apoio ou o técnico dos enfermeiros da equipe. Quando é uma prática contra o mais fraco, forma-se um grupo da maldade. Já presenciei, já briguei tantas vezes por causa disso. Mas quando é um contrato de trabalho, uma injustiça bárbara, como a gente vê por aí, alguém fala mal do prefeito, alguém falou mal do secretário, alguém se queixou de uma dificuldade no trabalho, aí é mandado embora. Se não puder ser mandado embora, seja por um motivo que foi jogado de lado, fica sozinho, não tem apoio de ninguém. Agora, por outro lado, por que nós, quando estamos numa enfermaria de um hospital, somos muito maltratados? Não sempre. Às vezes sai do hospital feliz da vida, com um atendimento maravilhoso. Mas normalmente há dificuldades grandes para o paciente se encolhe, fica ali morrendo de medo, o paciente e seu acompanhante, porque ali pode acontecer coisa muito séria assim. Sabe de práticas covardes, todos nós sabemos. Mas saindo dali, daquela situação de risco, de vulnerabilidade, procure o conselho. Procure o conselho e exija que o conselho exerça seu papel, tome uma atitude. Mas não exige e vai embora, simplesmente. Vá nas reuniões mensais fiscalizar a atitude do conselho. Se perto da tua casa tem uma obra de um posto que está há 500 anos e essa obra não foi executada, né? Só promessa, a responsabilidade é do Conselho de Saúde de resolver esse problema. Porque se o Conselho de Saúde cobrar da gestão a execução desse posto e isso não aconteceu, o Conselho de Saúde tem obrigação de denunciar no Ministério Público. Mas isso acontece? Alguém conhece o Conselho de Saúde que exerça verdadeiramente o seu papel? Não, porque não precisa.
Se ali tem pessoas que não têm consciência de qual é a sua responsabilidade, se ali tem pessoas que não estão agindo como deveria, e a população não está nem aí, eles vão continuar. O Conselho de Saúde é a sociedade organizada participando do controle social. Ali estão representantes de uma população que não sabe nem que eles existem. Então eles ali, decidem o que quiserem pela sua vida. Fazem o que quiserem. Se vier uma prestação de conta onde tudo esteja errado, onde tudo seja contra a população e o conselho aprova, tá tudo certo. Que tá errado vai continuar errado, vai piorar. Mas cadê a população? A reunião do Conselho de Saúde, ela é permanente. Ela é toda em Maricá, é toda a última quinta-feira do mês, às 14 horas, na Câmara de Vereadores. Claro que não na pandemia. Claro que não, na pandemia está suspensa, não tem outro jeito. Reúne-se conselheiros titulares, conselheiros suplentes, e ali são debatidos todos os assuntos da saúde. Tudo que é feito na Secretaria de Saúde tem que ser aprovado pelo Conselho para funcionar. Chega um projeto maravilhoso. Chega um projeto de um programa, deixa eu pensar, CAPCI. Um projeto de um equipamento, né, um espaço para se tratar de crianças especiais com problemas psiquiátricos, problemas neurológicos, qualquer anormalidade em relação ao psicoemocional da criança, né? E ali tem que ter neuropediatra, psiquiatras especializados em crianças, terapeutas de todas as espécies, psicólogo, assistente social, enfermeiro, todo um equipamento para atender adequadamente essa criança. Projeto lindo, né? Um projeto maravilhoso. Aí você tem um filho com um problema muito sério, muito grave, né? Ele pode ter um autismo altíssimo, uma paralisia cerebral, ele pode ter qualquer tipo de problema neurológico, psiquiátrico, seja qual for. E você vai procurar, feliz da vida, o CAPCI, que ali o seu filho vai ter o atendimento que ele precisa. Qual é o atendimento? Oficinas, um trabalho para que ele desenvolva a sua mente, um trabalho para que ele fique mais estabilizado, para organizar toda essa problemática em sua cabecinha. Quando você chega lá, tá faltando um psiquiatra, tá faltando um neuropediatra, a psicóloga não tá nem aí. Ixi, o negócio não funciona. O espaço não é adequado para a quantidade de criança que atende. O Conselho de Saúde aprovou. Porque o Conselho de Saúde aprovou, mas o Conselho de Saúde não acompanha o seu desenvolvimento. Como o Conselho de Saúde aprova e não fiscaliza, aí você é o fiscalizador. Você é cidadão comum, mãe de uma criança, tem todas as dificuldades, você não tem liberdade para ir à sala do conselho, você não tem liberdade para fazer a denúncia, não tem nem coragem para fazer a denúncia. Mas no dia da reunião do conselho,
Você arruma alguém para ficar com seu filhinho ou leva ele se ele tiver condição de ficar tranquilo, sentado, porque em uma reunião, se a criança estiver agitada, não vai poder estar lá, vai ficar difícil. Senta, em meio à reunião, você pede ajuda. Olha, eu preciso do CAPSI, fiquei muito feliz quando ele surgiu, mas infelizmente lá estão acontecendo os problemas que, ao invés de ajudar, está piorando a situação das crianças. Aí a coisa vai acontecer. Você vai até o hospital, gestante, vamos dizer, você vai à maternidade. Vai chegar com dores, já com as contrações, sabendo que realmente está na hora. Você não é marinheiro de primeira viagem, já teve outros filhos, é uma pessoa calma. Quando você chega lá, o médico te atende muito mal, te manda para casa colocando a sua vida em risco, do seu filho em risco. Por que isso acontece? Porque não há uma fiscalização do Conselho de Saúde